Meus queridos irmãos, presentes aqui, vocês que nos acompanham pelos meios de comunicação. Estamos já no terceiro domingo da Quaresma. Deste tempo que para nós é um tempo especialíssimo. Tempo que nos prepara para a Páscoa. Mas não apenas para celebrar a Páscoa de Jesus, que já aconteceu há 2000 anos atrás, quase. Mas nós estamos também caminhando para a nossa Páscoa. Ou melhor, nós estamos nesta Páscoa, nesta passagem desta vida para a eternidade. E um dia nós queremos ressuscitar com Cristo. Por isso que nós, ao celebrar o tempo quaresmal, nós precisamos olhar para nós mesmos e fazer uma faxina na nossa vida. Vocês sabem, qualquer pessoa sabe, que de quando em vez, nas nossas casas, aquelas donas de casa cuidadosas, faz uma faxina geral. Lava as paredes, lava os vidros, lava tudo, porque durante o tempo vai se acumulando sujeiras. E nós, no tempo quaresmal, é o tempo de fazermos uma faxina geral na nossa vida. Tirar aquelas sujeiras acumuladas que faz tanto mal. Muitas vezes, aquela poeira que fica em cima do guarda-roupa, dos armários, faz um mal danado para as pessoas, não é verdade? A sujeira do pecado na nossa alma faz mal. E nós temos, às vezes, muitas telhas de aranha, muita sujeira na nossa vida, que Deus quer nos libertar disto. Por isso que no tempo quaresmal, todos nós procuramos fazer essa faxina através da confissão dos pecados. O verdadeiro católico não deixa de fazer a sua confissão para a Páscoa. É um costume que entrou na igreja desde os primórdios, para celebrar a Páscoa de Jesus de uma maneira mais bonita. Porque não adianta na Páscoa a gente fazer festa, comprar chocolate, dar presente para as crianças, se a nossa casa está suja, se a nossa casa está imunda. Então é preciso, antes de tudo, desta limpeza. Por isso São Paulo vai dizer para nós: eis o tempo favorável, eis o tempo da conversão. E o tempo favorável, o tempo especial, é exatamente o tempo quaresmal. Claro que qualquer tempo, mas de uma maneira muito especial, o tempo da Quaresma. Por isso que nós, padres, não podemos nos furtar da nossa responsabilidade. Se somos párocos, se estamos à frente de uma paróquia, nós temos que estar à disposição dos fiéis, favorecendo aos fiéis de fazer a sua confissão pascal. É o dever nosso. Se nós não somos mercenários, se somos pastores, é dever nosso de estar à disposição do rebanho de Cristo que nos foi confiado.
Meus irmãos, no domingo passado, vocês se lembram bem, a palavra de Deus nos falava de Jesus no Monte Tabor, onde ele se transfigurou. E o evangelho de hoje nos mostra Jesus já em Jerusalém, porque quando Jesus subiu no Monte Tabor, ele estava a caminho de Jerusalém para morrer por nós. Agora ele já está em Jerusalém, onde ele vai ser oferecido em sacrifício pela salvação de todos nós. Mas antes, meus irmãos, uma palavrinha sobre a primeira leitura, tirada do livro do Êxodo, que nos fala dos mandamentos, do decálogo, os 10 mandamentos, que Deus entregou a Moisés. Aqueles 10 mandamentos que lá no Monte Sinai foi gravado em tábuas de pedra. E os 10 mandamentos, ou a lei de Deus, foi feita não para tolir a liberdade humana, não para prejudicar a pessoa humana, como essas leis que se fazem, e nós estamos num tempo em que se cria leis e leis e leis, é lei federal, é lei estadual, é lei municipal, é tudo, tantas leis. A lei de Deus é o contrário, é uma lei de liberdade. É uma lei que, observando esta lei, nós podemos conviver tranquilamente com Deus, com as pessoas e conosco mesmo. É uma lei de amor. Mas, meus irmãos, precisamos entender que Deus não inventou leis para dar às pessoas. Não. Essas leis divinas, antes de serem escritas em tábuas de pedras, elas foram escritas, essas leis, no coração humano. São leis naturais. Dou um exemplo para vocês. É preciso de ter uma lei que diz honrar pai e mãe? Não precisa, porque isso faz parte da natureza humana. Honrar o pai e a mãe, respeitar, cuidar quando necessário. Isso está impresso no mais íntimo do coração humano. Mas Deus pega esta lei que está no coração e faz dela uma lei divina para nós. Honrar pai e mãe, cuidar do pai e da mãe. Porque tem gente por aí, não em Rio Branco, não é? Mas em alguns lugares, que coloca o pai e a mãe no asilo, porque está dando muito trabalho, mas tem tempo de passear com o cachorrinho, não é? Não pode visitar o pai e a mãe, mas pode passear com o cachorrinho, coitadinho, né? Tem que levar o cachorrinho no veterinário, não tem dinheiro para comprar os remédios para a família, mas tem dinheiro para pagar, não é? Os melhores, não é? Cuidadores para o seu cachorrinho. Olha que inversão de valor. Essas pessoas acham que... Bom, deixa para lá. Meus irmãos, honrar pai e mãe está no íntimo de pessoas que pensam e que amam. Por isso que são leis de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas.
Isso está no coração da pessoa. Não é preciso de ninguém falar, mas reconhecer que existe um ser superior que merece ser respeitado. Isso está no coração. Por isso que, mesmo naqueles povos, muito antes de conhecer o Deus verdadeiro, muito antes de Jesus Cristo, já tinham seus deuses. Já tinham. Por quê? Porque a criatura anseia pelo Criador. Não roubar, não furtar. Todo mundo sabe. Isso está no coração. Qualquer pessoa de bem sabe que não pode subtrair aquilo que é do outro, aquilo que não me pertence, que é feio, que é mal. E Deus vai dizer: isso é pecado grave. Meus irmãos, os mandamentos, eles estão interligados. Por isso, quando nós ofendemos um mandamento, ofendemos a todos. Quando uma pessoa não respeita um mandamento, ela despreza a todos. Vocês imaginam uma pessoa que é a favor do aborto? A favor do aborto, da lei do aborto? Como que essa pessoa pode produzir alguma coisa que seja útil para nós cristãos? Como que pode produzir? Que é contra a vida, que é contra aquilo que de mais precioso nós temos. E agora, não é isso, não. Nós precisamos ter muito cuidado para não fazer concessões à lei de Deus. Com Deus não se brinca, não se zomba de Deus. Meus irmãos, o Evangelho de hoje nos mostra Jesus em Jerusalém, no lugar mais sagrado para o judeu, que é o templo, que era o templo. Hoje não tem o templo, hoje só tem o muro de arrimo do templo, que eles chamam de Muro das Lamentações, que para o judeu é o lugar mais sagrado, porque aquele muro que está ali é o espaço que está mais próximo do tabernáculo, do templo de Jerusalém, que para eles era a morada de Deus. E todo judeu tinha a obrigação de ir a Jerusalém ao menos uma vez por ano. Para quê? Para oferecer sacrifícios no templo. Sacrifícios. Que sacrifício consistia em quê? Em levar um animal para ser sacrificado, queimado, ali no templo. Portanto, tinha ocasião que a fumaça do templo subia a Deus dia e noite em louvor. E veja bem, e a lei dizia que todo judeu tinha que ir a Jerusalém para oferecer um sacrifício. São José, Nossa Senhora, fizeram isto. O que é que diz lá na apresentação do menino Jesus ao templo? Levaram o menino e um par de rolas, de pombas, porque eles eram os pobres, levaram pombas. Os grandes levavam bois, depois ovelhas, cabritos, outros animais, para serem oferecidos a Deus no templo. Por isso criou-se ao redor do templo um comércio intenso.
Porque as pessoas que vinham de longe, claro que não vinham carregando um boi, tocando um boi, essas coisas. Chegava ali em Jerusalém e comprava o animal para ser imolado e oferecido a Deus. Por isso criou-se ao redor do templo um comércio intenso. E com isso os aproveitadores, ganhavam muito dinheiro, com aquele comércio religioso. Jesus chega no templo, faz um chicote, expulsa os vendedores, derruba a mesa dos cambistas, dos mercadores, e disse: não façam da casa do meu pai uma casa de comércio. E os judeus perguntaram para Jesus: qual o sinal que você nos dá para agir assim? Que autoridade? E Jesus disse: destruí este templo e em 3 dias eu reerguerei. Eles disseram: mas este templo, esta majestade, aquilo que de mais precioso nós temos. Foram precisos de 46 anos para ser construído, e você vai destruí-lo e reerguê-lo em 3 dias? Está ficando doido? Mas São João disse no Evangelho que Jesus não falava daquele templo, mas do templo do seu corpo, que ia ser destruído na cruz, mas que ao 3º dia ressuscitaria. Meus irmãos, este Evangelho mostra para nós que Jesus elimina aquele sacrifício do templo, lá de Jerusalém. Que o templo de Deus agora não está em Jerusalém, essencialmente. Mas o templo de Deus é o próprio Cristo Jesus. Um dia, Jesus passando pela Samaria, indo para Jerusalém, ele se depara com a samaritana. Vocês conhecem essa passagem. E naquela conversa com a samaritana, Jesus vai dizer: chegará um dia em que não se adorará a Deus, nem em Jerusalém, onde os judeus adoram, nem aqui em Betel, onde vocês samaritanos adoram, porque Deus quer ser adorado em espírito e em verdade. Meus irmãos, nós adoramos Deus em Cristo ressuscitado. É nele, com ele e por ele que nós adoramos a Deus de verdade. E é por isso que o verdadeiro católico, a cada domingo, deixa sua casa, seus afazeres, seu descanso, deixa tudo e caminha para a igreja para estar junto com os irmãos, adorando a Deus em espírito e verdade na Santa Missa. Por isso que nós repetimos aquele salmo que os judeus já repetiam, né? Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Quando eles iam caminhando para Jerusalém, iam repetindo este salmo. E nós temos este salmo e dizemos: que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria! No domingo, levantar cedo, me preparar, colocar a roupa mais digna para ir à casa do Senhor, para celebrar a Eucaristia. Porque onde se celebra a Eucaristia está Cristo. E onde está Cristo, nós prestamos a Deus o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração em espírito e em verdade. Mas, meus irmãos, este Evangelho também nos ensina a ter cuidado
conosco mesmo, com o corpo. Jesus disse, não é? Destruir este corpo, este templo, e em 3 dias eu erguerei, que nós precisamos cuidar. Como disse São Paulo, não sabeis que sois o templo de Deus e que em vós habita o Espírito Santo? Por isso que nós precisamos cuidar da nossa vida, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Uma pessoa que fuma não ama o seu corpo, não ama, está destruindo o templo de Deus. Uma pessoa que se droga, que enche a cara de bebida, que passa a noite nas farras, etc., procurando doenças, é uma pessoa que não cuida do templo de Deus, que é o seu corpo. Uma pessoa que está imersa no pecado é uma pessoa que não cuida do templo de Deus. Então nós precisamos ter cuidado conosco mesmo, mas também cuidado com aqueles que estão sob os nossos cuidados. É aquela mãe cuidadosa que cada domingo pega as suas crianças e leva para a missa. É aquela mãe que procura saber se seus filhos confessaram para a Páscoa. Vou contar uma coisa pessoal. A minha mãe, que era analfabeta, que não conhecia nada, mas ela tinha uma consciência tão séria disto, que ela não permitia que nenhum de nós ficasse sem fazer esta purificação para a Páscoa. E como na nossa cidade tinha um padre muito bom, muito santo, mas era muito nervoso, então eu lembro que minha mãe procurava, o padre de Brás Pires vai atender confissão, desobriga em tal lugar. Ela acordava a gente cedo, para que a gente fosse lá, pegasse o cavalo, andasse quilômetro para ir lá onde o padre Zizinho ia celebrar para fazer a confissão. Olha que coisa. E nós às vezes não cuidamos, temos oportunidade de fazer a nossa Páscoa, mas deixamos o templo de Deus, que é a nossa alma, apodrecer no pecado. Faltam hoje mães de verdades, infelizmente. Graças a Deus que nós temos muitas, graças a Deus. Mas tem mães que não estão nem aí, nem aí. Fez a primeira comunhão, tá bom, fez a crise, tá bom, agora pode viver no paganismo. Não precisa mais. Tem esses estrupícios por aí, tem cheio desses estrupícios, que não cuida. Mas, meus irmãos, nós também precisamos cuidar da casa de Deus, das nossas igrejas. Jesus, quando chega em Jerusalém, viu o templo cercado de vendedores. E como são as nossas festas dos padroeiros? Às vezes a gente chega em determinada paróquia, tem tanta barraca que até para a gente entrar na igreja está difícil. Para entrar na igreja tem que passar no meio das barracas para chegar na igreja. Quer dizer, é igual o supermercado, né? Coloca as mercadorias de tal maneira que você não precisa de comprar, mas vai vendo ali e vai ficando com vontade, não é assim? Eles colocam, por exemplo, as coisas de criança, o chocolate, tudo à altura da criança, para a criança enxergar e pedir para comprar. É uma estratégia. E tem padres, não aqui no Brasil, né? Que já coloca estrategicamente as barracas de tal maneira que a pessoa, para ir na igreja, que a igreja não é importante, o importante é a barraca, é vender, já fica com vontade de comprar aquele pastel, de ficar com, já sai de lá, não, vou passar na barraca, porque vocês notaram?
E quantas vezes o sucesso das nossas festas do padroeiro depende da quantidade de dinheiro que entrou. Ah, como que foi a sua festa lá, a festa de São João Batista? Ah, foi muito boa, este ano rendeu 100 mil reais. Ah, não, a minha rendeu mais. Não, a minha não foi boa, só deu 40 mil. É isto que se conta. Não se pergunta quantas pessoas se converteram, quantas pessoas estavam na missa, quantos horários de confissões, quantas horas de confissão na festa do padroeiro você ficou da igreja. Eu fiquei lá atendi filas e filas de gente. As comunhões foram fervorosas. Não, o importante é a barraquinha. E por isso é preciso chamar para celebrar aquela missa, aquele padre que é mais famoso, que já passou por aqui, então vai vir mais gente para comprar na barraquinha. Vai ter muitos amigos aqui, então se eu chamar ele, vai ajudar mais a vender. Eu estou falando isso, mas isso não acontece no Brasil, não, pelo amor de Deus. Não é? Olha, o Evangelho, é o que Jesus disse: não faças da casa do meu pai uma casa de comércio. Não faça da casa de meu pai uma casa de comércio. O mês de maio tem que até cobrar das coroadeiras. Tem taxa para pagar. As meninas, para coroar, tem que pagar uma taxa. Quer dizer, as pobrezinhas não podem coroar, porque não pode pagar igual as ricas. Onde está Deus nisto? Onde está Deus? Onde está o louvor de Deus? Pelo contrário, é aquilo que Jesus disse no Evangelho: não podeis servir a Deus e ao dinheiro, porque vai ter que amar um e odiar o outro. Não dá para andar juntos, meus irmãos. O dinheiro e as coisas de Deus não andam juntos. Não tapiemos, não vamos ficar aí fazendo elucubrações. Não. Onde está a busca do dinheiro, Deus não está. Onde se coloca o dinheiro em primeiro lugar, Deus não está. Não faças da casa do meu pai uma casa de comércio. Será se Jesus passasse pelas nossas igrejas, nas festas dos padroeiros, ele não faria um chicote também? Nas nossas capelas, nas coroações. Coroação para que é? Eu vejo em muitas capelas por aí. Coroação é para arrecadar dinheiro. Não chama a filha de pobrezinho para coroar, não tem que chamar a filha de fulano de tal, que pode dar uma boa oferta. Cuidar da casa de Deus, não brincar. Por isso que nós temos que zelar pelo templo de Deus. Zelar. Cuidar das coisas de Deus. Cuidar do altar. A missa bem celebrada. Não a missa onde fica gritando, aquela confusão desgramada. Não, a missa tem que ser o lugar do nosso encontro com Deus. Cada missa deve de nos aproximar mais de Deus e fazer-nos sentir saudades de Deus, para no domingo seguinte estar na missa. Agora chega numa missa que parece que está no centro de macumba, gente entrando, dançando, e a gente não sei o que, para lá, para cá, aquela confusão danada. É claro, quem vai ter saudade de ir? Quem vai ter vontade de ir? Tudo discursos não sei o que, discursos que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Meus irmãos, vamos pensar.
Nós cuidamos da casa de Deus, que é o meu coração, que é a minha casa. A minha casa é a casa de Deus, deve ser o santuário doméstico. Nós cuidamos, Deus está presente na minha casa, na minha família. Nós rezamos, nós falamos de Deus na nossa casa. Nós adoramos Deus, nós rezamos juntos. A família que reza unida, complete. Permanece unida. Mas a mesma coisa, a família que não reza unida, se destrói. Se destrói. O contrário é verdadeiro também. Peçamos então Nosso Senhor, neste terceiro domingo da Quaresma, que nos dê a graça e que nos conscientize o nosso coração, que nós nos conscientizemos que não podemos brincar com o templo de Deus, com a casa de Deus, com a morada de Deus, que é o nosso coração, a nossa família, também aquele local onde nós nos reunimos para celebrar a Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.